Eu queria ler um pouco. Nós estamos trabalhando na nossa igreja, falando um pouquinho sobre a questão do fruto do Espírito Santo, né? A gente tirou esse mês para falar um pouquinho sobre isso. E quando o Galber me convidou, eu disse, tenho alguma coisa para falar um pouco sobre isso. É algo que eu creio que está alinhando muitas pessoas, né? Quando nós falamos de o fruto, que tem as características que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, né? Mansidão e o domínio próprio, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 23, que a gente vai ler jazinho, aí ele fala desses 7, mas eu queria falar um para mim que me fala muito, que é a fidelidade. Como nós estamos com essa característica no nosso coração. Então, eu queria que você pudesse, você que está ouvindo, ou você que vai ouvir, você que está aqui nessa noite, partilhando dessa vigília, pudesse abrir sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, que a minha versão NVI diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Contra essas coisas não há lei. Como cristãos, nós devemos compreender que a fidelidade não é apenas uma qualidade, amados, de confiabilidade, mas uma expressão profunda da nossa, como é que eu posso falar? Lealdade, da nossa lealdade e compromisso com Deus e com os outros. Então, a fidelidade, quando nós pegamos o texto, né, e vemos a palavra fidelidade, né, traduzida, que é pepites, né, que significa fé, que significa confiança e que significa lealdade. Na perspectiva da Bíblia, quando nós lemos isso, a fidelidade é tanta confiança depositada em Deus, como a confiabilidade que demonstramos da nossa conduta diária com os nossos amigos, com nossos irmãos, enfim, com cada um de nós, que é a característica da fé. Nós precisamos entender que a fidelidade nada mais é do que uma fonte suprema de Deus. Deus é a fonte suprema dessa fidelidade. Em Deuteronômios, capítulo 7, versículo de 7 e 9, ele diz o seguinte: sabeis, portanto, que o Senhor é Deus. É Deus. Ele é um Deus fiel e mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. A fidelidade, ela está englobada aí, se a gente vê, é entender quem é Deus sobre a nossa vida. Porque a fidelidade de Deus, ele não muda. Ele é fiel. Mas como está a nossa fidelidade, foi o que eu falei no início. Como está a nossa fidelidade com Cristo Jesus? Que ele diz, para entendermos isso, ele fala, ele dá para nós essas características, que devemos manter essa aliança, né? Ele mantém essa aliança por 1000 gerações. Mas para isso nós precisamos amar e obedecer os seus mandamentos. Então há um princípio para cada um de nós para termos essa fidelidade sobre a nossa vida. Porque quando eu entendo que a fidelidade de Deus é imutável e ela também é eterna, eu começo a não só buscar mais Deus, mas começo a confiar nele, a depositar todas as minhas dificuldades que eu possa passar na minha caminhada cristã, eu deposito em Cristo Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Quando eu entendo que a fidelidade é o reflexo do caráter de Deus,
eu creio que nós somos chamados a refletir a uma fidelidade de Deus em nossas vidas continuamente. Significa o quê? A fidelidade de Deus ela tem que ser refletida na sua casa, no seu trabalho. Naquele momento em que você está no trânsito, o carro lhe fecha, que você tem vontade de, né? Ou até mesmo quando você é destratado. Então, a fidelidade de Deus é demonstrada quando eu e você temos essa palavra de verdade no nosso coração. Por isso que o salmista, no Salmo 33, versículo 4, nos diz isso. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Então, tudo que Deus fez é perfeito. O problema é que essa fidelidade divina é uma característica que Deus ele escolheu, amados, a nos comunicar, ou seja, ele permitiu que os seres humanos, que somos nós, também fôssemos capazes de praticar e prosseguir essa essência dessa fidelidade na nossa vida. Quando eu entendo isso muda da minha vida de uma maneira tão grande, porque eu começo a inspirar não na minha conduta humana, não em pessoas, mas eu começo a inspirar em Deus. Aí você pode até dizer, mas Deus, a gente não vê, mas ele mandou seu filho Jesus. Jesus é como exemplo supremo de fidelidade. Jesus, ele veio, ele fez, vim para fazer os mandamentos do meu Pai. Ele não veio fazer o seu. Aí eu pergunto de novo, como está a nossa vida? Como está a sua vida, a minha vida? Quando eu estou passando por dificuldade. Porque Cristo, ele veio como homem, mas ele veio também 100% homem e 100% Deus. Em maneira nenhuma ele pecou. Por isso que eu digo, Cristo é o exemplo de fidelidade. Ele é o exemplo supremo de fidelidade. Eu gosto de falar, a única vez que Cristo ainda ensinou foi quando ele chegou no templo e viu o pessoal fazendo aquelas vendas no templo. Mas isso é o amor ao templo, o amor à essência de Deus que deveria o povo ter naquele momento. Em Hebreus capítulo 3, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, ele diz assim, Cristo, porém, é fiel. Cristo, porém, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se retivermos a nossa coragem e a esperança na qual nos gloriamos. Olha que coisa linda. Se nós realmente, se nós somos fiéis com Cristo Jesus e entendemos que a minha vida não é mais minha, mas é o Espírito Santo que habita continuamente sobre a minha vida, e eu devo a fidelidade não a pessoas, mas simplesmente a Cristo Jesus. É a Cristo Jesus. A vida de Jesus foi marcada por fidelidade inabalável. A vida de Cristo Jesus foi marcada pela vontade dele de fazer aquilo que o Pai ordenou ele fazer. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte, Cristo foi fiel. A sua fidelidade, hoje, ele nos encoraja, amados. Ele nos encoraja a nós permanecermos firmes em nossa própria fé. Permanecermos firmes e dizermos que, através de Cristo Jesus, eu consigo ter um relacionamento não só com Deus, mas também com as pessoas. Por isso que em Provérbios ele fala de uma maneira tão linda, em Provérbios, capítulo 3, versículo de 3 em diante, ele diz assim, não permita que a bondade e a fidelidade o abandone, mas penda-as ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens de boa reputação. Glória a Deus. Nós somos chamados a cada dia
a termos um coração voltado para Cristo Jesus, a guardar essas características do Espírito Santo. Eu estou falando de uma, que é a fidelidade. Mas nós precisamos perseverar mais. O mundo ele tem nos colocado armadilhas. O mundo ele tem colocado empecilhos para cada um de nós perdermos esse relacionamento com Cristo Jesus. E eu e você precisamos ter no nosso coração um olhar de uma vida incondicional. Incondicional em tudo que fazemos. E quando nós pensamos isso, eu posso até falar assim de uma maneira que tem fidelidade condicionada, se eu posso falar dessa maneira, e tem a fidelidade incondicional. E a própria Bíblia não fala sobre isso, né? Se nós lemos lá em Atos capítulo 4, né? Se nós lemos lá em Atos capítulo 5, perdão, Atos capítulo 5, nós vamos ver Ananias e Safira. Eles vendem a propriedade porque viu as outras pessoas fazerem a mesma coisa. Mas o coração dele não estava voltado ao centro daquilo que Deus estava fazendo, mas estava voltado em ser reconhecido. Ele seguiu o exemplo, mas de uma maneira errada. É claro que os bons exemplos de pessoas devem servir para nos ensinar e para que cada um de nós sejamos fiéis. Mas uma motivação, amado, ao fazer algo que deve ser diferente para Deus, isso vai causar, como causou para Ananias e Safira, uma infidelidade. Porque eu gosto sempre de falar aqui no sertão, amados, que as pessoas, elas só convidam outras porque tem algo para receber. Você não convida o mendigo. Porque a nossa fidelidade está condicionada a dar e, ao mesmo tempo, a receber. E Cristo, ele fez o contrário. Ele se deu por amor a mim e por amor a você. Foi uma fidelidade incondicional. Se nós pegarmos também, nós temos Esther. Uma fidelidade incondicional. Esther, ela foi uma mulher que, quando ela foi instigada por Baltazar, ela se tocou e viu que precisava orar. Ela convocou o povo para orar. E através da oração dela, através de uma fé incondicional, Deus fez algo maravilhoso, tanto com ela como o povo. E nós, a cada dia, devemos ter no nosso coração de guardar a fidelidade de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: se nós somos fiéis, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade está em Deus. Não é algo que ele faz por achar bom, é algo que tem a essência de Deus. Da mesma forma que o amor, ele não dá, Jesus não tem amor, Jesus é amor. É por isso que nós devemos ter essa percepção que quando falamos do fruto, não é só um, são todas as 9 características que devemos ter. E a fidelidade, para mim, é algo que, mesmo você tendo dificuldade, pessoas doentes, você passando por dificuldade financeira, você não deixa de crer em Cristo Jesus. Mesmo quando você olha e não vê sofrimento, só sofrimento na sua vida, mas você crê que Cristo vai dar o melhor para você. Eu tive meu pai faleceu dia 6 do mês passado, né? E eu passei. E tudo que eu fiz, Deus sabia que eu fazia com fidelidade ao Cristo Jesus. E meu pai era evangélico. E eu sei onde ele quer estar. E nós precisamos ensinar as pessoas.
o caminho da verdade. Porque vivemos como cristãos. Em segundo, muitos estão vivendo como pessoas, como cristãos, mas seguindo esse mundo infiel. As nossas ações devem ser comprometidas em Cristo Jesus. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, até falei um pouco esse tempo, qual a fidelidade que você tem com seus compromissos? Qual a fidelidade que você tem com suas contas? Qual a fidelidade que você tem com sua igreja? Qual a fidelidade que você tem com seu irmão? Qual a fidelidade que você tem com seu pastor? Qual a fidelidade que você tem com os compromissos que você arcou? Como eu tinha esquecido, e obrigado, meu irmão Damião, por me lembrar. Mas a fidelidade é algo que devemos ter, que a palavra de Deus nos chama de perseverança. Porque a fidelidade ela está intimamente ligada à perseverança. Sem a perseverança, ninguém consegue. Porque é mesmo você, no meio da luta, da batalha, da crise, da doença, do sofrimento, mas você está sendo fiel. Porque você e eu sabemos Deus que nós cremos. Porque você e eu sabemos o Deus da promessa, um Deus que é todo-poderoso, que pode fazer muito mais que pensamos ou imaginando, mas segundo a vontade dele, que é boa e perfeita. Eu e você devemos ter isso no coração. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, tem uma passagem maravilhosa. Seja fiel até a morte, e ele lhe dará a coroa da vida. A fidelidade requer, amados, perseverança, especialmente em tempos de dificuldades, em tempo de provação. Permanecer fiel em Deus é mesmo quando permanecer fiel em Deus é mesmo enquanto estamos passando por dificuldade. É demonstrar que diante de tudo que eu estou passando, uma mão poderosa de Cristo Jesus está me guiando. E há uma características ainda quando a gente fala de fidelidade sobre tudo isso. É quando eu entendo que eu preciso desenvolver essa felicidade, eu preciso buscar essa felicidade. Precisamos ter tempo de oração, precisamos ter tempo de leitura da palavra de Deus, temos ter tempo de relacionamento com Cristo Jesus. É isso que nos dá essa alegria, é em saber que continuamente Ele tem nos suprido todas as nossas necessidades. Por mais que eu possa achar que não, mas Ele tem suprido as nossas necessidades, a minha e a sua necessidade. E desenvolver, amados, essa fidelidade requer uma entrega contínua do Espírito Santo, crendo no Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Que esse poder do Espírito Santo, ele vai transformar, é transformador. Porque ele não vai deixar você seguir as coisas do mundo. Esse Espírito Santo que habita sobre a minha vida e a sua vida, ele vai direcionar. Porque a própria palavra de Deus nos diz que ele é luz. Ele vai trazer a claridades diante de algo que você possa imaginar que não tem saída. Mas eu e você precisamos fugir a cada dia. Fugir a cada dia dessa perspectiva do mundo. Nós vimos aí essa questão que no Rio de Janeiro e todo mundo achando, eu vi algumas pessoas, colegas, dizendo, não, foi muito bem. Ou tem que morrer mesmo, não tem que morrer. Quem sou eu para dizer que fulano tem que morrer ou não? Agora, eu sei que eu não devo ser motivado pelas coisas do mundo. Em Romanos capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar, e vai falar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao permitir, amado, que o Espírito Santo, ele, através do relacionamento, ele cresça em nós,
ele vai renovando nosso coração e nossa mente. É da mesma forma quando amanhece o dia, o sol raiando, ele vai trazer um novo sobre a nossa vida. Porque através do Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida de fidelidade, uma vida de entrega, de compromisso não só com Cristo Jesus, não só com o mundo, mas principalmente entrega para a vida para Cristo Jesus. Precisamos, amados, ter o caráter de Deus sobre a nossa vida. Aonde nós estivermos, precisamos ter o caráter de Deus sobre a nossa vida. No meu coração, o Espírito Santo fala que a fidelidade é algo muito pessoal. É algo entre você, amado, que está ouvindo ou vai ouvir essa vigília. É algo pessoal entre você e Deus. É uma decisão que precisa ser tomada. E é de sermos fiéis diante das aprovações. É diante de qualquer dificuldade, nossa fidelidade ser incondicional. Se eu e você, se nós sabemos realmente o que é ser fiel, nós vamos fazer isso na nossa vida. E eu creio que é desenvolver a fidelidade, desenvolver o caráter e a aprovação diante das perseveranças começa em pequenas coisas. Nada começa de grande. Começa em pequenas coisas. Porque quando nós oramos para Sara, que creu e foi fiel e recebeu o seu filho Isaac na velhice. Tantos outros profetas. Quero falar de Elias, que demonstrou grande coragem ao desafiar os profetas de Baal, anunciando a chuva de Deus. Aí temos Davi, Daniel, Ruth, enfim. Em Lucas, amados, capítulo 16, versículo 10, já estou terminando, amados. Ele diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto, quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Por isso, a nossa fidelidade envolve todas as áreas da nossa vida. Tanto o nosso relacionamento com próximos, o nosso trabalho, mas também envolve o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Que Deus, em sua infinita graça, Ele possa, a cada dia, por Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, Ele gerar na nossa vida essa capacidade de buscarmos um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, de termos uma fidelidade incondicional diante de tudo que nós possamos fazer e passar. Que nós possamos a cada dia buscar, dia após dia, um verdadeiro relacionamento de fidelidade com Cristo Jesus. Que eu posso buscar a ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Buscar o caráter de Cristo sobre a minha vida. Essa é a vontade de Cristo que é para nós. Amém, amados?